Premissas atuariais. Salários, benefícios e custos médicos. 89. A entidade deve mensurar suas obrigações de benefício definido em base que reflita. Alínea A. Os benefícios estabelecidos nos termos do plano, ou resultantes de qualquer obrigação não formalizada que vá além desses termos, na data a que se referem as demonstrações contábeis. Alínea B. Quaisquer aumentos salariais estimados futuros que afetem os benefícios devidos. Alínea C. O efeito de qualquer limite sobre a parcela do empregador no custo dos benefícios futuros. Alínea D. As contribuições de empregados ou de terceiros que reduzam o custo final desses benefícios para a entidade. Alínea E. As mudanças futuras estimadas no nível de benefícios do regime geral de previdência social que afetem os benefícios devidos, segundo o plano de benefício definido, se somente se. Item 1. Essas mudanças tiverem sido decretadas antes da data a que se referem as demonstrações contábeis, ou. Item 2. Dados históricos ou outras evidências confiáveis indicarem que esses benefícios do regime geral de previdência social mudarão de alguma forma previsível, por exemplo, de acordo com mudanças futuras nos níveis gerais de preço ou nos níveis gerais de salário. 90. As premissas atuariais devem refletir alterações em benefícios futuros que estejam estabelecidos nos termos formais de plano, ou obrigação não formalizada que vá além desses termos, na data a que se referem as demonstrações contábeis. Esse é o caso quando, por exemplo, alínea A. A entidade tem histórico de benefícios crescentes, por exemplo, para mitigar os efeitos da inflação e não exista indício de que essa prática se alterará no futuro. Alínea B. A entidade está obrigada, seja pelos termos formais de plano, ou obrigação não formalizada que vá além desses termos, ou pela legislação, a utilizar quaisquer excedentes desse plano para benefício dos participantes do plano, ver item 110C, ou. Alínea C. Os benefícios variam em resposta a método de desempenho ou a outros critérios. Por exemplo, os termos do plano podem dispor que haverá redução do valor dos benefícios ou exigirá contribuições adicionais dos empregados, se os ativos do plano forem insuficientes. A mensuração da obrigação deve refletir a melhor estimativa do efeito da meta de desempenho ou outros critérios. 91. As premissas atuariais não devem refletir alterações nos benefícios futuros que não estejam estabelecidas nos termos formais do plano, ou de obrigação não formalizada, na data a que se referem as demonstrações contábeis. Tais alterações resultarão em: alínea A. Custo do serviço passado, na medida em que alterem benefícios relativos ao serviço prestado antes da alteração. Alínea B. Custo do serviço corrente relativo a períodos posteriores à alteração, na medida em que eles modifiquem os benefícios relativos a serviços posteriores à alteração. 92. As estimativas de futuros aumentos salariais devem levar em consideração a inflação, a experiência, as promoções e outros fatores relevantes, tais como oferta e demanda no mercado de trabalho. 93. Alguns planos de benefício definido limitam as contribuições que a entidade está obrigada a pagar. O custo final dos benefícios deve considerar o efeito do limite sobre as contribuições. O efeito do limite sobre contribuições deve ser determinado pelo que for mais curto entre. Alínea A. A vida estimada da entidade. Alínea B. A vida estimada do plano. 94. Alguns planos de benefício definido exigem que os empregados ou terceiros contribuam para o custo do plano. As contribuições dos empregados reduzem o custo dos benefícios para a entidade. A entidade deve considerar se as contribuições de terceiros reduzem o custo dos benefícios para a entidade ou constituem direito a reembolso, conforme descrito no item 118.
Contribuições de empregados ou de terceiros são estabelecidas nos termos formais do plano, ou resultam de obrigação não formalizada que vai além desses termos, ou são discricionárias. Contribuições discricionárias de empregados ou de terceiros reduzem o custo do serviço por ocasião do pagamento dessas contribuições ao plano. 95. Contribuições de empregados ou de terceiros estabelecidas nos termos formais do plano reduzem o custo do serviço, se estiverem atreladas ao serviço, ou afetam as remensurações do valor líquido de passivo, ativo, de benefício definido, se não estiverem atreladas ao serviço. Um exemplo de contribuições que não estão atreladas ao serviço ocorre quando as contribuições forem exigidas para reduzir o déficit decorrente de perdas sobre os ativos do plano ou de perdas atuariais. Se as contribuições de empregados ou de terceiros são atreladas ao serviço, essas reduzem o custo do serviço da seguinte forma. Alínea A. Se o valor das contribuições depende do número de anos de serviço, a entidade deve atribuir as contribuições para períodos de serviço, utilizando o mesmo método de atribuição exigido pelo item 72 para o benefício bruto, isto é, utilizando a fórmula de contribuição do plano ou a forma linear, ou Alínea B. Se o valor das contribuições independe do número de anos de serviço, a entidade está autorizada a reconhecer tais contribuições como redução do custo do serviço no período em que o serviço relacionado seja prestado. Exemplos de contribuições que são independentes do número de anos de serviço incluem aqueles que são uma percentagem fixa do salário do empregado, um valor fixo durante todo o período de serviço ou dependem da idade do empregado. 96. Para contribuições dos empregados ou de terceiros que são atribuídas aos períodos de serviço, de acordo com o item 95-A, as mudanças nas contribuições resultam em: Alínea A. Custo do serviço corrente passado, se essas mudanças não forem estabelecidas nos termos formais do plano e não resultarem de obrigação não formalizada, ou Alínea B. Ganhos e perdas atuariais, se essas mudanças forem estabelecidas nos termos formais do plano ou resultarem de obrigação não formalizada. 97. Alguns benefícios pós-emprego estão atrelados a variáveis, como o nível de benefícios do regime geral de previdência social ou assistência médica governamental. A mensuração de tais benefícios deve refletir a melhor estimativa dessas variáveis, baseadas no dado histórico e em outra evidência confiável. 98. As premissas acerca de custos médicos devem levar em consideração as estimativas de alterações futuras no custo dos serviços médicos que resultem não só da inflação como de alterações específicas nos custos médicos. 99. A mensuração de benefícios de assistência médica após emprego requer utilização de premissas acerca do nível e da frequência de sinistros futuros e do custo para a cobertura desses sinistros. A entidade deve estimar os custos médicos futuros com base em dados históricos sobre a experiência da própria entidade, adicionados sempre que necessário por dados históricos de outras entidades, de companhias de seguro, de fornecedores de serviços médicos ou de outras fontes. As estimativas dos custos médicos futuros devem considerar o efeito dos avanços tecnológicos, a mudança no uso de assistência médica ou de modelos de prestação dessa assistência e as alterações nas condições de saúde dos participantes do plano. 100. O nível e a frequência dos sinistros são particularmente sensíveis à idade, às condições de saúde e ao sexo dos empregados, e dos seus dependentes, e podem ser sensíveis a outros fatores, tais como localização geográfica. Portanto, os dados históricos devem ser ajustados na medida em que o conjunto demográfico da população diferir daquele utilizado como base de dados. Esses dados devem ser também ajustados sempre que haja evidência confiável de que as tendências históricas se modificarão,